para todos os públicos. Boa tarde, gente. Estamos de volta com o projeto Uma Escola em Minha Casa, projeto de vida, né? É parceria da Prefeitura de Rosário com a CEMED. E hoje a gente vai dar continuidade em um conteúdo que a gente está trabalhando entre as séries do 6º e do 7º ano, ok? Hoje é a parte 2 da nossa aula sobre África, né? A aula passada a gente discutiu um pouco sobre a secundarização dos conteúdos sobre África, né? Principalmente tanto pelas limitações do que a história via como fontes históricas nesse espaço e pela própria estruturação da nossa sociedade que secundarizou o povo preto e povo africano, que por muito tempo não foi destaque na nossa história, né? Falamos também que a África como continente é dividido e interligado pelo deserto do Saara e a partir do que a gente chamou de Sahel, né? Que é a última linha que se destaca no sul do deserto do Saara, né? Do Sahel para cima a gente definiu como África do Norte ou África Mediterrânea ou África Setentrional, e o que a gente chama abaixo do Saara de África Subsaariana. E esses dois espaços acabam tendo organizações populacionais bem diferenciadas. Hoje a gente vai falar do que a gente vai chamar de reinos do Sahel, que são os reinos que vão se formar nessa região mais sul do continente africano. E depois vamos falar um pouco sobre os povos que se desenvolvem ao sul da África, efetivamente, na África subsaariana. Dentro desse contexto, a gente vai destacar novamente. O Saara, ele é tanto uma área de conexão quanto uma área de divisão, né? Porém, nessa região, a gente vai ver que a conexão que se faz entre os povos que vivem no norte da África e no sul da África, né, ultrapassando essa barreira entre essas duas Áfricas, são o que a gente vai chamar de povos do deserto, né? A região do Sahel, ela é uma faixa de terra, vamos dizer assim, ao extremo sul do deserto do Saara, e essa região começa a se tornar de extrema importância para o desenvolvimento do comércio africano, principalmente quando os árabes começam a circular nessa região e trazem o camelo e o dromedário para essa região, que se tornam animais de carga de tração de extrema importância para a circulação comercial. E quem são esses povos, além dos árabes, que circulam nessa região? É quem nós vamos chamar de povos do deserto. O contato entre o norte e o sul da África vão acontecer principalmente por causa desses povos nômades, né? Eles não têm uma moradia fixa no deserto, eles conhecem as rotas de circulação do deserto, eles conhecem locais de parada, eles conhecem oásis onde eles podem beber água, alimentar seus animais. E a gente cita como exemplo alguns desses povos, como os tuaregues e os azenegues. No livro de vocês eles também citam os berberes, ok? Nesses espaços, esses povos nômades, eles têm extrema importância no processo de circulação e de difusão das rotas transsaarianas, que são rotas comerciais que vão atravessar o deserto do Saara, ok? A gente também já falou da importância dos camelos nessa região, justamente para o comércio, para a circulação nessa região. Porém, a gente falou dos povos árabes chegando à África. Consequentemente, a gente fala também sobre a chegada da religião e dos povos muçulmanos, né? Ou religião islâmica, né? O comércio muçulmano com a África subsaariana, ela leva comunidades islâmicas ou muçulmanas, a gente pode usar o mesmo termo para falar desses povos, né? Para essa região do Sahel. A gente vai falar sobre esses diferentes povos e nessas cidades desses reinos que vão se formar no Sahel, essas cidades vão ter comunidades islâmicas, né? E o islamismo vai chegar também de forma significativa nos reis, na corte desses reis, que acabam se convertendo ao islamismo, né? Só que a gente já vai deixar bem claro que a religião islâmica não é originariamente africana.
temos religiões africanas de diferentes estruturas. A gente não tem como unificar dizendo que todo o continente africano segue a mesma religião, mas temos algumas características similares, ok? Quais características dessas religiões tradicionalmente africanas? Então, as religiões, elas não têm uma hierarquia bem definida, por exemplo, como dentro do cristianismo, que a gente conhece um padre, um bispo, um papa, né? Não tem essa hierarquia, apesar de existir sacerdotes, né? Também não existem textos sagrados. A gente já disse que a cultura africana, ela é muito ágrafa, né? Ela não tem registro escrito. É pouco comum esses registros escritos, ok? Ela também é muito centralizada no que a gente chama de animismo, aquela crença de que um Deus criou o mundo e deu alma para todas as coisas, sejam elas animadas ou não, né? Daí o conceito de animismo, ok? A gente também vê uma estreita relação entre o mundo natural, que é o sólido que a gente convive, né? E o mundo sobrenatural. A gente também vê uma grande importância dos adivinhos e dos curandeiros, que tem uma participação constante nessa religiosidade africana. E a importância do culto aos ancestrais. Essa nossa cultura de tomar bênção aos mais velhos, né, de respeitar os mais velhos, tem uma relação muito grande a essa tradição africana de ancestralidade, ok? Como eu falei, o islamismo também chega em África. Vamos deixar claro que nem todo mundo que é de África se converte ao islamismo. Muitos se convertem por interesse político, né? Outros também por interesse religioso, mas o que a gente vai destacar é que a força do islamismo se inicia nas áreas urbanas, nas cidades, né? Tanto que ela se inicia nas cortes dos reis, que a gente vai falar mais pra frente, né? Só aos poucos ela vai chegando na área mais campesina, mais rural da região de Sahel. E, obviamente, ela acaba tendo contato também com religiões tradicionais africanas, se formando um pouco do conceito de sincretismo, né? Se misturando um pouco. Agora a gente vai destacar 3 dos grandes reinos de Sahel que se formam nessa região. A gente vai falar um pouco sobre os reinos de Mali, Gana e Songhai. Cada um deles funcionando num período histórico, eles não funcionaram todos juntos, mas vocês podem visualizar nesse mapa que eles funcionam quase que na mesma região, né? A região em marrom sendo a região de desenvolvimento do reino de Gana, a região em marrom e laranja sendo a região de extensão do reino do Mali, e a região em amarelo, laranja e marrom já sendo a região de extensão do reino de Songhai. E esses reinos, eles se desenvolvem tanto por causa das rotas comerciais, quanto pela utilização de cavalos e camelos, que a gente já tinha falado anteriormente, como animais de tração, e também pela sabedoria de utilização de ferro para a produção de ferramentas, né? A utilização de ferro é de extrema importância para o desenvolvimento tanto de armamentos quanto de ferramentas agrícolas ou qualquer outro tipo de artesanato que eles utilizassem. A gente vai começar falando sobre o reino de Gana. O reino de Gana, a gente destaca ele surgindo, ou pelo menos se destacando ali no século IV. Durante o século IV, aldeias e povos que chegavam naquela região ali, eles eram dominados por um poder central, né, que era o próprio Gana, que é o título de rei dentro desse reino, né? O prestígio desse Gana não estava em necessariamente território, mas quantas pessoas o apoiavam, quantas pessoas eram súditos do seu reino, né? O grande domínio que o reino de Gana tinha era o próprio conceito de metalurgia, como a gente já falou, a utilização de ferro, né? E, obviamente, também as rotas comerciais. As rotas comerciais transsaarianas vão ser de grande importância, tanto para Gana, quanto para o Mali, quanto para o Songhai, que a gente vai citar. No século XII, a gente vai começar a ver guerras de grupos étnicos dentro do próprio reino, ou seja, a gente vai ver disputas internas. Fora isso, a gente vai ver invasão também de alguns povos da Península Arábica, né, dos povos árabes. No século XIII, o reino de Gana, por causa dessas disputas internas e de tentativas de invasão, o reino de Gana fica relativamente fraco. E ele consegue ser invadido pelo até então recém-fundado Reino do Mali. Antes da gente começar a falar sobre o Reino do Mali, a gente vai destacar que o Reino de Gana, ele tinha 2 capitais. Uma capital
vamos dizer assim, comercial, e uma capital mais ligada à própria morada do rei. A primeira se chama Cumbi Salé, que era uma cidade de mercadores muçulmanos e tinha grande importância econômica. E a outra cidade é a cidade de Gaba, que traduzindo seria o bosque, né? Ela é a cidade onde vivia a corte, onde vivia o rei, né? E tinha presença tanto de mesquitas, né, templos islâmicos, quanto de templos de tradição da religião de tradição africana, ok? Falando do reino de Mali, que foi aquele que invade e consegue capturar o território de Gana, o reino do Mali, ele está naquela região entre os rios Níger e Senegal. E ele se inicia ali e se expande capturando o território do que era o reino de Gana, né? Quem centraliza o poder dessa região é o povo Mandinga, que vivia entre os reinos de Gana entre os rios Senegal e o rio Níger. Eles moravam nessa região e eles começam a controlar essa região. Quando houve essa desagregação, principalmente ali nos anos de 1230, enfraquecimento do reino de Gana, o reino de Mali consegue ocupar essa região e um homem chamado Sundiata Keita, que era um mandinga, ele consegue organizar essa centralização de poder dentro do reino de Gana. E ele recebe o título de rei, mas não com o nome rei, e sim com o título de Mansa, né? O termo Mansa se refere ao rei do reino de Gana, de Mali, desculpa. Além disso, ele não centraliza totalmente o poder. Por quê? Porque ele não pega e tira o poder dos poderes locais. Ele mantém um tipo de aliança com essas pessoas. Ele mantém esses antigos líderes ainda exercendo seus poderes locais, só que eles têm que pagar impostos e fornecer pessoas para o exército do Mali. Dessa forma, eles continuam seguindo sua cultura, né, suas religiões, sem controle específico do Mansa, né? O Mansa também tem interesse em expansão territorial, tanto que a gente falou que ele conquista todo o território que anteriormente pertencia ao reino de Gana. A cultura islâmica, ela chega tão diretamente ao reino de Gana que a gente vê que um dos grandes Mansas, né, um dos grandes reis do reino de Mali, ele era islâmico, ele se converteu ao islamismo, que é o Mansa Kankamusa, né? Ele é muito famoso, ele foi considerado até então um dos homens mais ricos do mundo. Por quê? Kankamusa, ele era islâmico. E um dos princípios do islamismo é que, para quem tenha condições de saúde e monetária, pelo menos uma vez na vida até Meca. Meca é a cidade central da religião islâmica, né? O centro da religião islâmica. E Musa, Kankamusa, ele tinha essa condição. Só que, gente, ele sai da cidade dele com 60 mil servos, ouro para dar e vender, sobrando muita coisa. Ou seja, ele sai com uma comitiva mostrando quão rico ele era. E para vocês verem o quão rico ele era, porque a quantidade de ouro que ele sai deixando no caminho, de ida e de volta para Meca, desvaloriza o valor do ouro pelo caminho que ele passa, de tão rico que ele era. Da mesma forma, ele também passa pelo Egito e se apaixona pela cultura egípcia. Quando ele volta para o seu reino, ele traz consigo intelectuais egípcios para desenvolverem a cultura que ele viu tão rica nessa região, ok? Ali nos séculos XV e XVI, o reino de Mali já estava um pouco mais frágil, né, por causa de disputas internas, dependendo principalmente da aceitação de líderes locais. Lembra que eu tinha dito que ele não toma o poder dos líderes locais? Pois bem, esses líderes locais começaram a se posicionar contra o poder do Mansa. Então a gente começa a ver algumas desavenças internas do próprio reino. Em 1337, alguns grupos começaram a manifestar desobediência efetivamente falando, né? E, obviamente, dando início a essas disputas internas, o que leva ao enfraquecimento e à desagregação do reino do Mali. Uma dessas cidades que se posiciona contra a dominação do Gana, né, ela já dá início ao que a gente vai chamar do reino do
de Songhai. O reino de Songhai, ele também se localiza entre os rios Níger e Senegal. Ele é um dos reinos que reage à dominância do reino de Mali. E, obviamente, com esse processo de reagir a essa dominação, ele começa seu processo de expansão territorial. Gao foi a principal cidade desse reino, e é a partir dessa cidade que ele começa a expandir o seu território. De 1460, ele inicia a conquista dos territórios vizinhos. Ali, depois da metade já do século XV, ele já tinha conquistado boa parte do território do que foi Gana e do que foi Mali, né? Os reinos de Gana e Mali. O comércio de Songhai está muito focado no ouro e no sal, que eram grandes produtos de grande importância nessa região. Principalmente porque a região ali onde tinha sido o reino de Gana era uma região com grandes veios de ouro, grandes minas de ouro, né? Embora entender que a África até hoje é um continente de grande exploração mineradora, tanto diamantes quanto ouro. Até hoje são explorados no continente africano. O reino de Songhai, ele utilizava, para vocês verem como o ouro era importante e o sal era importante, ele também utilizavam esses produtos como moedas, mas não só esses produtos, como os cauris também, que eram búzios, né, conchas de moluscos marinhos que eles se utilizavam como moedas, né? No século XVI, Songhai foi derrotada, só que não foi derrotada por nenhum povo interno africano. Ele foi derrotada pelos marroquinos, né, que eram uma cidade islâmica no norte da África. Tudo bem, professora, a senhora disse que a senhora ia falar dos reinos de Sahel. Só são esses 3? Sim, a gente vai destacar esses 3. Só que a África não se organiza apenas em estruturas políticas como reinos, né? Existem outros 2 grupos que a gente vai destacar, que são os Yorubás e os Bantus. Os Yorubás e os Bantus, eles habitam o que a gente vai chamar de África subsaariana, que é o sul do deserto do Saara, né, ao sul do Sahel. Yorubá e Bantu são palavras que focam em grupos que têm origens linguísticas iguais. São um único povo? Não, eles não são um único povo, a maioria nem tem a mesma origem, mas eles entendem que tem uma similaridade religiosa e linguística, né? E a palavra Yorubá é uma denominação de um conjunto de povos unidos por traços culturais e linguísticos que desde o século I já compunham reinos espalhados por todo o fértil vale do rio Níger, da área da floresta mais florestal do continente africano, né? Esse mapa que vocês estão vendo, essa região mais amarronzada, é toda a região de extensão de ocupação dos Yorubás. Aquela região vermelhinha ali é principalmente do reino de Oyo, que foi dos reinos que se forma entre os povos Yorubás, mas a gente não vai destacar esse reino aqui, ok? Os povos Yorubás, eles têm traços linguísticos e culturais comuns, eles não têm um governo central, eles se organizam em cidades-estado, ou seja, cidades independentes, autônomas, cada uma com sua própria liderança. Essa liderança recebe o nome de Obá. Cada Obá lidera sua própria cidade. Só que a gente vai destacar uma cidade muito importante, que é a cidade de Ilé-Ifé. Ilé-Ifé, ela é considerada a primeira cidade criada por Ododuá. Professora, quem é Ododuá? Ododuá teria sido o deus entre eles que criou a humanidade e o mundo e teria iniciado em Ilé-Ifé. Apesar de cada cidade ser independente, Ilé-Ifé tinha um Obá que era muito respeitado. Então, em geral, o Obá das outras cidades conversavam com o Obá de Ilé-Ifé. Eles tinham que obedecer ele? Não, mas havia um respeito ao Obá de Ilé-Ifé, ok? Só para a gente diferenciar que existem os Obás, que são líderes são líderes políticos e religiosos. Por quê? Porque eles eram considerados descendentes diretos de Ododuá. Porém, existiam também os babalorixás, que eram sacerdotes. Eram eles que pegavam as crianças e sabiam a qual orixá que aquela criança ia seguir, iam ter seus laços para a vida toda, ok? Só para a gente diferenciar o que é um Obá de um babalorixá, ok? Além dos Yorubás, existe um outro grupo de povos que a gente vai destacar, que são os Bantus.
Os bantus, o termo banto, né, a expressão banto, se refere a diversos povos africanos que falam línguas de origem comum. Originalmente, eles viviam na região onde hoje se localiza Camarões e Nigéria. Vocês conseguem ver nesse mapa, essas partes em verde são as áreas principais onde os bantus se estenderam. Mas também, embora deixar claro que eles não se estenderam só por essa região. Gente, os bantus chegam a ocupar 1/3 do continente africano, porque eles eram um povo mais nômade. Na verdade, seminômade. Por quê? Eles praticavam agricultura e pecuária. Só que a agricultura que eles praticavam é o que a gente vai chamar de agricultura de coivara. O que é a agricultura de coivara? Eles queimavam a vegetação original, deixavam o solo muito pronto para a plantação, o que era muito bom, porque a fertilidade do solo subia, né? Só que depois de algum tempo, a fertilidade ia acabando. Então, com a fertilidade do solo acabando, eles iam atrás de outro território, né? Daí porque eles ocupam praticamente 1/3 do continente africano, né? Os bantus, diferente por exemplo, dos reinos que se formam no Sahel, eles têm diferentes formas de organização, tanto em estrutura de tribo, nômades, seminômades. Alguns reinos também se formam nessa região, só que a gente não vai dar destaque a esses tópicos. Eu só quero que vocês entendam que eles são eles são um grupo que se organizam de formas diferenciadas, certo? Eles também tinham várias divindades, que é o que a gente vai chamar de orixás, e eles tinham domínio técnico da agricultura e da metalurgia. Eles viviam de caça, pesca, coleta, pastoreio e agricultura. E como eu já tinha dito, eles praticavam agricultura de coivara, né? No fim do século XII, os povos bantus eles ocupavam mais de 2/3 do continente africano. Para a gente concluir a nossa aula sobre África, eu quero que vocês entendam uma coisa. O conceito de escravidão que nós conhecemos hoje, ele é muito associado à escravidão africana, à escravidão que os portugueses, que os europeus tornaram mais populares na nossa história. Porém, a escravidão em África, ela não foi criada pelos europeus. Já existia escravidão em África. Professora, mas era africano escravizando africano? Gente, a gente falou lá na primeira parte dessa aula que esses povos, eles não se entendiam como uma coisa só. Existiam os iorubás, existiam os bantus, existiam povos diferentes e eles não se entendiam como únicos, né? Eles não se entendiam como africanos, eles eram de povos diferentes. Então, você não capturava alguém do seu próprio povo, né? Podiam ser escravos de guerra, né? Na verdade, a gente destaca 3 formas que os historiadores visualizam de escravidão em África. Primeiro, capturas de guerra, que a gente falou. Segundo, fugir da fome. Muitas vezes alguém vendia um filho ou se vendia para que pudesse manter aquela pessoa bem alimentada e manter sua família. E terceiro, punição judicial, que podia ser por dívida ou por algum crime que aquela pessoa cometia. Então, a escravidão já existia dentro de África, ok? E isso facilitou muito com a chegada, quando os europeus chegaram e viram essa circulação comercial, eles se aproveitaram desse tipo de comércio. Sendo que o comércio de escravizados, ele acontecia tanto dentro de África, quanto entre África e Península Arábica. Lembra que a gente falou dos muçulmanos comercializando ali no deserto do Saara? Pois bem, um dos produtos que circulavam ali dentro do deserto do Saara eram escravizados africanos, ok? A gente vai terminando por aqui hoje. Façam a leitura do livro de vocês. Qualquer dúvida, perguntem para os professores de vocês e a gente se vê na próxima aula. Até! Livre para todos os públicos.